Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 10. Oh, Anastasia, me ajude! Dei meia volta ao som da voz de River e a vi saindo de trás da velha picape vermelha. Era cedo e eu estava levando lenha para casa, para as grandes lareiras do salão principal e da sala de jantar. Eu não sabia como isso salvaria minha alma, mas era melhor do que arrancar beterrabas da terra. Soltei o cabo do carrinho e fui em direção a ela. Ela estava inclinada, segurando um dos cachorros pela coleira. Nastasia, você tem que pegar Jasper, disse River. Seu cabelo grisalho fino estava fugindo da trança, emoldurando o rosto dela em mechas. Ah, tudo bem. Falei, esticando as mãos em direção a ele. Ah, eca? Isso é cheiro de gambá? É, sinto muito, mas tenho que levar esses repolhos para o mercado dos fazendeiros antes das 8. Jasper costuma ir comigo, mas ele obviamente teve um probleminha com a vida selvagem local. Será que você pode dar um banho nele? Olhei para ela. Jasper ofegava com alegria aos meus pés, fedendo absurdamente. Com suco de tomate, disse River. Coloque-o na pia grande do estábulo e jogue suco de tomate nele todo. Já pedi a Rain para trazer o suco e ajudar você. Ah, falei. River começou a achar graça por me passar esse trabalho atroz e tentou reprimir uma risadinha. Lamento, Nastasia. Você é minha última esperança. Um tanto de suco de tomate, depois um bom shampoo e ele deve ficar bem. Certo, Jasper, querido? Jasper parecia alegre e satisfeito consigo mesmo. Desculpe, tenho que correr. Muito obrigada. Ela deu um tapinha rápido no meu ombro e depois correu de volta para a picape. Observei enquanto ela dava ré e seguia pela via não pavimentada que levava à estrada principal. Olhei para Jasper. Ele sorriu para mim. O cheiro era horrível. Se qualquer um dos meus amigos pudesse me ver agora, me achariam tão inexplicável e desprezível quanto eu os achava. Muito bem, vamos lá. Falei, levando Jasper para o estábulo. Havia o celeiro grande, onde as aulas eram dadas, e havia mais 2 outras construções. River tinha 6 cavalos, embora o estábulo comportasse 10. Em um canto ficava a sala de equipamentos e bem em frente ficava a pia grande. Rain estava ao lado da pia, já fazendo buracos em várias latas enormes de suco de tomate. Ele olhou para mim sem entusiasmo algum. Temos que dar banho nele. Falei desnecessariamente. Sim. Rain colocou a tampa no ralo. Depois se inclinou e ergueu Jasper com facilidade para colocá-lo dentro da pia. Tentei não apreciar o quanto ele era forte, o quanto era capaz e tranquilo. Jasper se contorceu inseguro. Depois ficou parado. Bom menino. Falei, tentando não expirar. Ah, meu Deus. Espero que esse negócio de suco funcione. Segure-o, disse Rain, e virou uma lata de suco de tomate nas costas de Jasper. Provavelmente estava frio, e Jasper parou de sorrir, parecendo ofendido. Pegue aquela caneca e jogue mais, disse Rain. Fiz o que ele mandou. Eu me dei conta de que Rain e eu estávamos sozinhos naquele estábulo quente e com cheiro de feno. A manhã mal tinha começado. Raios de sol entravam pelas poucas janelas. Ao nosso redor, cavalos bufavam baixinho, os focinhos aveludados tremendo ao capturar o cheiro de nosso Jasper. Eu não estava à vontade. Odiava estábulos, odiava estar cercada de cavalos. Já tive cavalos que amei muito, e perdê-los tinha doído demais. Agora eu me esforçava para evitar ficar perto de outros cavalos. Os braços fortes de Rain viravam lata após lata de suco de tomate sobre Jasper, que agora estava claramente infeliz, a cabeça abaixada. Jasper era da raça Corgi, com pernas curtas e grandes orelhas de morcego, e estava com suco de tomate até o meio das patas. Eu enchia caneca atrás de caneca e continuava a jogar nele, massageando para dentro do pelo com a mão livre.
Vamos conversar sobre escolhas, Jasper. Falei. Vamos falar sobre tomar as decisões certas. Ao meu lado, Rain era tão sólido como se pudesse permanecer de pé depois de atingido por um tsunami. Ele tinha cheiro de ar de outono repleto de fumaça de madeira. Insuportavelmente bom. A camisa xadrez de flanela estava aberta no pescoço, e eu queria pressionar meu rosto contra a pele macia do peito dele e inspirar aquele aroma. Então ele poderia me envolver com os braços e eu ficaria aquecida e segura. Apesar do que parecia ser uma troca emocional de mão única, eu podia imaginá-lo rindo muito, totalmente entregue. Podia visualizá-lo bêbado, embora nenhum átomo dele parecesse que se permitiria tal coisa. Podia vê-lo furioso, tendo ataques de ira. Vacilei, minha mão ainda no pelo grosso de Jasper. Olhei para Rain e examinei o rosto dele. Ele olhou para mim e derramou mais suco. Rain, furioso, tendo ataques de ira. Balancei a cabeça, piscando. A imagem se desfazendo em meu cérebro como uma névoa. O que era? Tinha sido... Eu não sabia. Sumiu. Decidi pegar o touro pelos chifres. Você não gosta de mim. Tem certeza de que não nos conhecemos? Os olhos de Rain brilharam. Ele derramou a última lata grande de suco sobre Jasper e eu esfreguei, tentando cobrir cada centímetro do cachorro fedido. Não tenho qualquer tipo de sentimento por você, disse ele, a voz tão distante quanto sua atitude. Deixe o suco agir um pouco. Do canto do olho, vi a pele do pescoço dele sob a camisa aberta em V, o queixo coberto por uma penugem de barba. Há quanto tempo você está aqui? Ele olhou para mim de lado e depois respondeu. Enxague-o e depois pode passar o shampoo. Tenho trabalho a fazer. Você pode me ajudar? Ele pode pular daqui. Eu não achava que Jasper fosse a lugar algum. Ele estava totalmente desmoralizado agora, só aguardando seu destino. Tinha até se sentado no suco de tomate. Um pequeno músculo tremeu no maxilar de Rain, mas ele ficou. Enxaguei Jasper e puxei a tampa do ralo. Depois lavei-o com shampoo de cavalo. Rain, aí está você. A voz de Nell me fez virar, e a vi descendo o corredor, com o rosto limpo e a aparência fresca, com um suéter de lã tricotado à mão e calça de veludo para dentro de galochas. Eu parecia que tinha passado a noite toda dançando e depois tinha ido dar banho em um cachorro fedido. Não era meu melhor momento. Estava procurando você, disse ela a Rain. Ele não tinha qualquer resposta para isso, e Nell se virou e me olhou de cima a baixo, alegre e simpática como sempre. Tentei não lembrar que meu moletom preto tinha uma caveira de pedras ou que minha calça roxa de cintura alta parecia perfeita para o elenco do Cirque du Soleil. Quero dizer, e daí? Nastácia, talvez você tenha encontrado uma nova aptidão. Ela sorriu para mim e minha coluna se contraiu. O que você quer dizer? Perguntei. Como cuidadora de cachorros. Ela deu uma risadinha. Você parece profissional. Decidi não molhá-la com a mangueira da pia, mas suspirei baixinho. Rain, queria saber se você pode me ajudar. Nell deu um sorriso de dama inglesa, enrolando um cacho de cabelo em um dedo. Tenho que plantar espinafre. Eu já tinha reparado nela fazendo isso antes, tentando ficar com ele, perto dele, querendo levá-lo para ajudar no que ela tivesse que fazer. Ela parecia nem perceber. Eu esperava que Rain agarrasse a oportunidade de sair dali, mas ele balançou a cabeça. Vou terminar isso e depois Solis me pediu que olhasse a ferradura de Titus. Titus é um dos cavalos? Perguntei, sem nenhum interesse real. Nell me deu um sorriso condescendente. Sim, Rain é nosso especialista em cavalos. Ele tem um ótimo assento. Eu sorri. Percebi. O rosto de Rain se contraiu e Nell ficou vermelha, parecendo sem graça. É um termo equestre. É mesmo? Pensei que você estava falando da bunda dele. Os dois pareceram sem jeito e considerei ter ganhado pontos por isso.
Eles eram duas das pessoas mais irritantes que já havia conhecido. Mereciam um ao outro, embora imaginar os dois juntos fizesse a bile subir pela minha garganta enquanto eu enxaguava Jasper de novo. Eu me inclinei e cheirei as costas do cachorro como teste. Só havia um leve toque de aroma de gambá. Aceitável. Tudo bem, garoto, não faça isso de novo. Falei, tirando-o da pia. Apesar do tronco parrudo, ele pesava só uns 14 quilos. Coloquei-o no chão e esperei. Nell deu um salto para trás quando Jasper se sacudiu com entusiasmo, molhando a todos. Sequei minhas mãos na toalha áspera e sorri para Rain quando Nell se virou e saiu praticamente marchando pelo corredor. Obrigada pela ajuda. Falei com suavidade. Ele me olhou por um segundo e depois passou por mim, indo na direção oposta de Nell. Os dois me irritavam profundamente. River e Solis aparentemente decidiram que eu estava a anos-luz de conseguir lidar com aulas formais de qualquer tipo. Então, em vez disso, eles simplesmente me colocaram para trabalhar. Meu nome era escrito no quadro de trabalhos, e por vários dias lutei contra os pesos onipresentes tanto do tédio entorpecente quanto do desespero enlouquecedor. Eu tinha evitado, de propósito, cada uma das coisas que eu fazia durante décadas, talvez até durante séculos. No entanto, finalmente encontrei um trabalho do qual eu gostava. Bater nas coisas com força, com um martelo. Hoje Brian, Jess e eu estávamos consertando algumas tábuas do revestimento do celeiro grande onde as aulas aconteciam. Pensei no quanto aquela atividade era diferente de tudo o que eu estaria fazendo com Ince e Boss em Londres. Será que nós estaríamos planejando férias fabulosas? Ir a festas imperdíveis? Nos recuperando de uma noitada louca? Aleijando motoristas? Tudo parecia tão sem sentido. Por outro lado, vejam só, eu estava consertando um celeiro. Útil, hein? Me conte sobre você, Brian. Falei, limpando o nariz na manga da camisa. O que a trouxe aqui? Brian segurava uma tábua para que Jess pudesse prendê-la no lugar com algumas marteladas rápidas. Depois martelaríamos os pregos de novo, para prendê-la melhor. Veio para cá a cada década aproximadamente e fico por volta de 1 ano, disse Brian. Hoje as mechas do cabelo dela estavam cobertas por um lenço colorido. Ela era elegante e bonita, como uma modelo adolescente, como um guepardo. Um guepardo usando um macacão e um suéter verde esfarrapado. Ela sorriu para mim, iluminando o céu cinzento e sem graça da tarde. Normalmente, depois de um rompimento horrível, River me acolhe, me alegra. Eu treino algumas habilidades e depois, quando me sinto bem de novo, vou embora. Eu me lembro do comentário de Rain sobre cachorros de rua e tentei não fazer uma careta. Que tipo de habilidades? Breen deu de ombros. Cuidado, Jess, tem uma farpa ali. Ah, qualquer coisa. Magic, cozinhar, jardinagem, o que for. Teve um ano em que ajudei River a repintar vários aposentos. Em outro ano, me concentrei em pães e bolos. Teve um ano em que não fiz nada além de estudar Magic das pedras e cristais. Teve um ano... Ah, você se lembra, Jess? Vim aqui e ensinei todo mundo a dançar hip hop. Ela riu, jogando a cabeça para trás, a linha do pescoço marrom marcada contra o céu. Jess resmungou, com pregos na boca. Pelo que parecia, ele não gostava de hip hop. Quantos anos você tem? Se você não se importar de responder, é claro. Breen pensou por um momento. 234. Nossa. Ela sorriu de novo. Parecia ter uns 18 anos. Como conheceu River? Será que era demais interrogá-la assim? Eu não sabia. Pronto. Jess acenou positivamente para mim e fez um gesto em direção à tábua. Segurei o prego no lugar e bati com o martelo. Melhor trabalho do mundo. Breen parou de sorrir. Fiquei furiosa com uma pessoa e taquei fogo nela. Pisquei, repassando as palavras na minha cabeça. Ela tinha dito aquilo? Jess nem levantou o olhar.
Decidi deixar meu queixo cair. Como? Que engraçado, ela não parecia uma psicopata. Pensei com desconforto em algumas das coisas que fiz e peguei outro prego. Não foi fogo de verdade, disse Breen, se recostando na tábua para segurá-la no lugar. Não foi fogo de verdade. Não a queimou de verdade. Mas eu queria assustar. E consegui. River estava passando perto da viela. Isso foi na Itália em, sei lá, 1910, 1915, antes da Primeira Guerra Mundial. Ela viu que eu, obviamente, estava usando o Magic da maneira errada e veio até mim. Me passou uma conversa. E então você simplesmente veio para cá? Ah, não, eu dei um soco nela. Jess riu e me passou outro prego. Mas acabei vindo. Vim pela primeira vez em 1923, depois da guerra. De onde você é? De Louisiana. Minha mãe era escrava, da África, de Angola. Meu pai era um fazendeiro branco. Ha! Que tal ser uma escrava imortal? Deus! Terminei aquela tábua e segurei outra para Brain prender. O que aconteceu? Aquilo tudo era demais para processar. Meu pai percebeu que minha mãe era imortal, é claro. Eles esperaram até que a mulher dele morresse e então fugiram juntos. Ele vendeu a fazenda e deu liberdade a todos. Disse rindo. Ainda estão juntos. Tenho 10 irmãos. Talvez você conheça alguns deles. Eles aparecem aqui de vez em quando. Dei um prego para ela, pensando no que acabara de dizer. Eu não conhecia muitos casais imortais felizes, mas ali estava um. E eles tinham adicionado mais 11 imortais ao mundo. Parecia estranho ter filhos por anos e anos. Então você podia ter irmãos que eram 100 anos mais velhos do que você. Conheci alguns assim. Todos os meus irmãos tinham diferenças de 1 ou 2 anos um do outro. Não sei por quê. E você? Finalmente perguntei a Jess. Não vou falar sobre isso. Disse ele com a voz rouca e colocou outra tábua no lugar. Tudo bem, então. Vocês sabem a história de outras pessoas? Perguntei casualmente. Como de Lawrence, ou de Nell, ou de Rain. Ah, sim, sou sutil. Tão sutil. Bryn deu de ombros. Eles podem contar as histórias deles, disse ela. Sei que Lawrence tem uns 100 anos e é italiano, obviamente. Tive a impressão de que a família dele era amiga da de River. Nell é inglesa e só tem uns 80 anos. Não sei muito sobre Rain. Acho que ele disse que tem uns 260 anos, algo assim. É holandês. Fora isso, você terá que perguntar a eles. Fiz que sim, pensativa. E você? Perguntou Jess. O som da voz dele lembrava o sacudir de uma lata cheia de pregos enferrujados. Meu primeiro instinto foi responder com a frase que ele mesmo usara. Não vou falar sobre isso, mas eu estava lá para crescer e aprender a amar, certo? Sou mais velha. Bryn sorriu. Certo. Mais velha quanto? De onde você é? Qual é sua história? E assim, de repente, as trevas do meu passado despencaram sobre mim de novo. E eu não podia tocar nesse assunto. Não podia compartilhar nada. Não podia tolerar a troca que havia em uma conversa normal. Olhei para Bryn e acho que ela viu alguma coisa nos meus olhos, porque o rosto dela se suavizou e ela deu um tapinha no meu ombro. Tudo bem, disse ela. Algumas estradas são mais longas e mais difíceis do que outras. Concordei sem falar nada, pensando que algumas estradas pareciam levar direto ao inferno. Grupos diferentes de pessoas, geralmente em duplas, às vezes em trios, faziam um jantar a cada noite. Outras pessoas faziam a limpeza. As pessoas saíam para caminhar quase todas as noites depois do jantar, mesmo se estivesse chovendo ou muito frio. Eu era forçada a ir algumas vezes, embora odiasse estar em contato com a natureza depois de escurecer. Mas cercada pelos outros, parecia menos ameaçador. E eu ficava no meio do grupo porque, se alguma coisa nos atacasse, a coisa teria que passar por várias pessoas até chegar a mim. Ei,
Se eu fosse totalmente racional, não estaria ali. Não teve um filme sobre isso? Perguntei alguns dias depois, enquanto descascava uma montanha de batatas. Eu tinha colhido aquelas malditas batatas da terra 2 dias antes, e a terrível sensação de terra seca ainda estava grudada nas minhas mãos. Infelizmente, nem toda tarefa era tão satisfatória quanto martelar pregos. E de repente eu vira uma expert em karatê? Asher, lavando couve ao meu lado, sorriu. Sim, esse é o nosso plano secreto desde o começo. Você é professor aqui, falei. Por que ainda está fazendo trabalho chato? Você ainda não atingiu o nirvana? Não está apreciando cada minuto em que lava a couve? Asher sorriu de novo. Au contraire, mon petit chou. Estou apreciando cada minuto, mas é importante que você compreenda verdadeiramente que não basta fazer X, Y e Z e então fica feliz e pode relaxar pelo resto da sua longa vida. O senso de humor dele me surpreendeu e me dei conta de que era igual ao de River. Na verdade, parecia que eu estava sempre ouvindo ao longe uma piada, quando ouvia risadas chegarem a mim do jardim, do quintal ou do corredor. É claro que eu ainda estava para ver Rain abrir um sorriso sem ser na minha imaginação, mas não esperaria por isso prendendo a respiração. O que você quer dizer? Perguntei. Que nunca vou ficar melhor? Não, não, não interprete errado, disse Rasher. Ele colocou outra pilha de couve limpa na bancada e mergulhou mais na pia. É só que não é como escalar uma montanha e pronto. Depois que você escala a montanha, jamais terá que escalá-la de novo. Merda. Vou ter que escalar a montanha de novo? Não. Ele desligou a água, secou as mãos em um pano de prato e olhou para mim. É só que, depois de escalar a montanha, você se dá conta de que a vista é tão espetacular que você quer continuar. Balancei a cabeça. Estou confusa. Esqueça a metáfora da escalada. Seja mais direto. Nenhum de nós aqui decidiu um dia abraçar o bem, ou a luz, e deixar as trevas totalmente para trás. Disse Asher, paciente. Não é uma decisão que se toma uma vez. Ser Theravada é como nascemos, mas não como permanecemos. Ser Tati pode ser alcançado, mas quando conseguimos, podemos facilmente perder tudo de novo. Eu ainda estava chocada com a facilidade com que as pessoas falavam daquilo ali. Ser bom, e com isso quero dizer não ser das trevas, não ser do mal, não quer dizer que eu esteja falando em ser certinho e caretinha, entende? Fiz que sim. Ser bom é uma escolha que devemos fazer sempre, todo dia, ao longo do dia, pelo resto da vida. Disse Asher. Um dia é feito de milhares de decisões, a maioria pequena, desimportante, algumas enormes. Com cada uma, você tem a chance de trabalhar em direção à luz ou afundar em direção às trevas. Ah, Deus! Gemi. Não quero ser tão boa. Um sorriso iluminou o rosto dele. Vou te contar o segredo. Nenhum de nós toma cada decisão o tempo todo fazendo a escolha certa, nem mesmo River. E ela é a pessoa mais genuinamente boa que já conheci. Então, qual é o sentido de tentar se não se pode vencer? Vencemos de muitas maneiras diferentes, disse Asher. Muitas pequenas vitórias. O principal nessa vida é não ser bom o tempo todo. É ser tão bom quanto se pode ser. Ninguém é perfeito. Ninguém faz a coisa certa o tempo todo. Não é assim que a vida é. A porta da cozinha se abriu e várias pessoas entraram. Lawrence, Nell, Anne e... o Deus Viking. Eu via Rain todo dia, é claro. Depois do nosso episódio de banho no cachorro juntos, eu tive a infelicidade de trabalhar ao lado dele, ou perto dele, em 2 outras ocasiões. Ele falava só quando falavam com ele. Nunca sorria, nunca ria. Em resumo, era muito hostil e frio, um pé do saco. Continuei a achá-lo familiar sem saber por quê. Quanto mais eu olhava para ele,
mais irritante ele parecia, mais agressivo, e com a verdadeira ironia kármica. Minha mente tinha escolhido achá-lo mais atraente do que qualquer outra pessoa que conheci. Isso tinha me surpreendido, e Ray não tinha me dado nada em que me basear, nenhum sinal de interesse. Mas eu era atraída por ele como se nos conhecêssemos ou tivéssemos um passado juntos. Por um minuto febril, imaginei se tivéssemos uma vida passada em comum, e depois reencarnado. E então me dei conta de que a ideia de mais de uma vida como imortal era o tipo de coisa que não dava nem para pensar. Mas ao mesmo tempo eu não o suportava. Ele não tinha uma única característica admirável, exceto sua devoção total e entediante ao bem. Certo, vamos só dizer que ele não tinha uma única característica admirável. Era o babaca mais irritante, reprimido, arrogante, metido a superior e quadrado que eu conhecia. Ainda assim, todas as noites, na minha cama dura de solteiro, eu sentia saudade dele, como se ele tivesse sido meu alguma vez e agora eu o quisesse de volta. Eu ardia por ele, ansiava que viesse a mim, que me tocasse. Queria beijá-lo, desejava fazer aquela fachada ruir, fazer com que ele perdesse o controle, fazer sua respiração disparar. Quero dizer, normalmente não gosto da maioria dos homens e só os uso por um tempo curto e limitado, mas Ray me afetara, e eu tinha uma atração visceral e intensa por ele, querendo ou não. Nastasia, Asher estava olhando para mim. Todo mundo estava olhando para mim. Respirei fundo, peguei uma batata e comecei a descascá-la furiosamente. Certo, explique toda essa coisa do bem e do mal de novo. Os outros riram, exceto Rain, e se viraram para sair, cheios de sorrisos, bochechas rosadas e boa saúde. Na porta, Nell fez uma pausa. Ah, Rain, minha porta está prendendo. Você acha que pode dar uma olhada? Ela deu um dos seus sorrisos, do tipo morango com chantilly. Rain concordou e foi atrás dela. Rain, disse Asher, fazendo com que ele parasse. Sim? O tom de Rain era de respeito. Não exatamente caloroso, mas também não chegava a ser desdenhoso como o que ele usava comigo. Nell parou, mas Asher gesticulou para que ela fosse em frente. Depois de um momento de hesitação, ela sorriu e saiu. Descrevi nossa busca como sendo uma série contínua de decisões ao longo do dia, ao longo da vida, disse Asher. E tentei explicar como nenhum de nós é perfeito, como ninguém pode realmente escolher agir pela bondade todas as vezes sem falhar. Falei que a vida não é assim. Você pode colocar isso de uma maneira diferente para ajudar Nastasia a entender o que quero dizer? Ah, Deus, sim, por favor, coloque para Nastasia. Pensei com maldade. Então dei um tapa na minha cabeça mentalmente. Lá estava eu, fazendo uma escolha não para o bem, bem ali, bem naquela hora. Eu não tinha salvação. Rain pareceu estupefato, o que fez com que eu me sentisse um pouco melhor. Ele não gostava de ficar perto de mim tanto quanto eu não gostava de ficar perto dele. Como está indo a sua busca? Perguntei com petulância, jogando as cascas de batata na pia. Ele parecia simplesmente inacreditável. O cabelo revirado pelo vento, os olhos brilhantes, o rosto levemente ruborizado. Era quase impossível eu não derrubá-lo bem ali, na frente de Asher, e subir em cima dele. Se eu o acertasse com uma frigideira, ele talvez não lutasse muito. É difícil, disse Rain. É a coisa mais difícil que já fiz. É uma batalha constante. É vida ou morte. Asher pareceu surpreso. Ray normalmente não transmitia tanta coisa, e olhei para ele. Eu entendia a parte sobre a vida ou morte, mas era de se esperar que ele visse mais o lado bom, que estivesse lutando com disposição. E por que você tenta? Não estava tentando ser espertinha. Eu queria mesmo saber. Rain ficou em silêncio e achei que ele iria embora sem me responder. Mas então ele disse:
Porque não tentar é admitir que o outro lado venceu. Não tentar é abraçar a morte e a escuridão eterna. E nesse caminho estão a loucura, o desespero e a dor sem fim. Asher e eu estávamos de olhos arregalados. Ah, ah. Consegui dizer. O olhar de Rain era incompreensível. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada. Olhei para Asher, que estava pensativo e talvez preocupado. Ele é um cara divertido. Falei. Asher só coçou a barba e me deixou sozinha com as batatas, para lutarmos juntas.